Aleluia, queridos. Eu quero ministrar uma palavra muito poderosa ao seu coração. Toda palavra é poderosa, mas essa palavra, ela hoje é a porção que Deus separou para mim e separou para você. Enquanto nós estávamos adorando, Deus me fez lembrar de um texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Então abre a palavra do Senhor. Não é o texto que eu vou ministrar, mas ele é justamente um texto de fundamento, né? Eu vou ler, ele é um pouco longo, tá bom, Marcione? Eu vou dar uma lida aqui, ok? Vai ficar comigo aqui até o fim? Hashtag I love you. Amém. Encontramos? 2 Coríntios capítulo 3. Nas suas orações, continue orando pela Poli e sua família. Estivemos hoje fazendo uma visita à Poli. Temos visto a graça de Deus sobre aquela mulher forte. Mas mulher que é forte porque também tem andado com Cristo, né? Então a gente vê a graça e o consolo de Cristo bem presente na vida de Poli, na vida da família. Para quem não sabe, a Poli é a esposa do Lerinho, que foi encontrar com o pai, né? Essa sexta-feira, né? Ele foi, quinta-feira ele foi encontrar com Jesus. Então, mas continue na sua oração por essa família querida. E achamos? Glória a Deus. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Fala assim, ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, só um pouquinho, não podendo fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Fala assim, aleluia. Aí você fala comigo assim, manto. Fala assim, mistério. Ó, esse barato aqui é louco. Porque a palavra do Senhor em 2 Coríntios, Paulo está falando de uma nova aliança. Paulo está falando conosco de uma aliança nova. Fala comigo assim, nova aliança. Ele está falando de ministros de uma nova aliança. Quando Paulo fala da nova aliança, ele está comparando a velha aliança baseada na lei, as 10 tábuas ou as tábuas dos 10 mandamentos que foram dadas a Moisés, a qual ele vai dizer assim, se na velha aliança tal glória repousou sobre a lei que foi dada a Moisés, de sobremodo excelente virá uma glória sobre a nova aliança, não gravada em tábuas de pedra, mas no coração, e essa permanente. Ele vai dizer uma outra coisa, que quando Moisés ele foi ao monte, viu a glória de Deus, ele precisou colocar um paninho sobre a sua face, um véu sobre a sua face, porque quando ele desce, todo mundo viu a glória de Deus sobre ele, mas a glória ia desvanecendo, ia diminuindo a intensidade dela.
Então ele, para que as pessoas não percebessem que a glória desvanecia sobre ele, ele coloca um véu. Agora, e aí Paulo ele faz o trocadilho. Paulo vai dizer o seguinte: agora nós vivemos no tempo da glória permanente, que não vai se desvanecer mais, mas agora ela é totalmente permanente. Mas o que eu quero chamar a atenção a você, e essa é uma introdução, não estou pregando sobre 2 Coríntios, mas o que eu quero chamar a sua atenção é sobre o que Paulo fala sobre a recomendação do seu ministério. Paulo fala que o ministério dele é um ministério frutífero, o ministério onde as pessoas se tornam cartas vivas, porque elas são a expressão de um ministério cunhado na ativação e na ação do Espírito de Deus. Paulo diz mais: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo não está falando contrário à lei, Paulo não está falando contrário à lei, mas ele está dizendo que a lei, ou que a letra, ela simplesmente não tem o poder para vivificar você. O Espírito sim. Não é uma anulação da letra. Não é nos chamarmos e dizer que o analfabeto, ele sabe mais do que o outro. Aliás, eu estava pensando esses dias e falei o seguinte: o reino de Deus não é constituído de pessoas inteligentes. O reino de Deus é constituído de pessoas de revelação. Inteligência tem diferente de revelação. Inteligência, você pode ser muito inteligente, estudando muita coisa, sabendo muita coisa, mas a revelação é o conhecimento profundo das verdades de Deus e os fundamentos que fazem você de uma pessoa viva pelo Espírito. Portanto, um analfabeto pode ter conhecimento revelado e explicar a inteligentes, porque o Espírito de Deus, que é vivo e vivificante dentro dele, lhe esclarece as coisas do Espírito. Ah, pastor, então eu não preciso mais estudar? Não, você precisa estudar, mas você precisa viver por uma revelação. Você precisa viver por uma palavra que sai da boca do teu Pai, e você precisa viver pela novidade do Espírito Santo de Deus, que nos dá vida e vida em abundante. Preste atenção no que eu quero que você entenda. Os mais inteligentes levaram Jesus na cruz. Os mais inteligentes mataram Jesus. Nós estamos vivendo e falando a respeito de um povo que 90% deles eram analfabetos. Livro era coisa escassa para o povo. Conhecimento era algo recluso para algumas pessoas, como sacerdotes, como sumo sacerdote, como algumas pessoas que tinham conhecimento e eram letrados. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: que tudo o que ele havia adquirido aos pés de Gamaliel não passava de um esterco diante da sublime graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele considerou tudo perda para ter a sublime graça de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Está pegando o mistério? Eu estou falando isso tudo para te dizer o seguinte: nós precisamos ser pessoas que se tornem a mensagem, e não que falam a mensagem. Porque Paulo está dizendo sobre cartas vivas. Paulo está dizendo a respeito de pessoas com as quais tiveram contato com o Espírito Santo de Deus, e foi escrito aos seus corações a verdade que é Cristo, e por essa verdade eles vivem. Então Paulo, ele nos diz a respeito de uma apresentação provinda do Espírito. Então eu penso, nós somos a mensagem, ou nós estamos apenas falando da mensagem? Há uma diferença aqui entre falar a mensagem, e há uma diferença entre ser uma mensagem. O Verbinho pregou isso no domingo, de uma maneira diferente. Ele está dizendo para nós a respeito de sermos uma mensagem, uma carta viva, uma carta escrita, onde as pessoas possam ler em nós
o verdadeiro evangelho, a graça de Deus em nós, a abundância de Deus em nós. Mas Paulo está falando de uma nova aliança. Paulo está falando de um ministro, de uma nova aliança, de um novo termo, firmado pelo sangue de Cristo. Paulo está falando de um tempo da graça. E Paulo está falando a respeito de Jesus Cristo. E Paulo está falando a respeito dos benefícios que Cristo trouxe para nós. E é aqui que eu quero me fundamentar e ministrar o seu coração. Porque a cada dia eu me convenço que nós não somos cristãos simplesmente frequentando cultos, mas nós somos cristãos sendo uma mensagem. Nós precisamos ser o culto todos os dias, de amor, de paixão, de adoração a Jesus. Eu preciso abolir dos meus lábios, eu vou ao culto e começar a pensar, eu sou um culto vivo, agradável e santo ao Senhor. Eu cultuo o meu Deus todos os dias, todo momento, todo instante. O culto nunca termina, o culto sempre se estende. O culto é a adoração, o culto é a prestação de honra a Deus. O culto é nos voltarmos para o Senhor, para ouvi-lo, para obedecê-lo, para amá-lo. Portanto, nada melhor do que a evidência da vida de alguém que entende que ele se tornou uma carta viva. Olha para o seu irmão, para a sua irmã e fala assim, que tipo de carta você é? Meu Deus. Pode falar assim, meu Deus. Olha aí, fala manto. Isso porque nós somos criados para um relacionamento. Querido, você foi criado para se relacionar com Deus. Olha para o seu irmão e fala assim, você foi criado para relacionar com Deus. E fala assim, toda pala, todo problema, todo rolo, todo choque. Mais que palavra que tem para falar isso aí? Toda bagunça acontece da quebra de um relacionamento. Quando Deus nos fez, Ele nos criou para estar com Ele, para a sua adoração e para o seu relacionamento, para um complementar, estar nele e Ele estando em mim e Ele estando em você. Você sabe a história, você lê o livro de Gênesis e você percebe que o homem pecou. Então eu vou pedir você para vir comigo agora, em Gênesis no capítulo 3, vamos dar uma olhadinha nessa história. Na realidade, Gênesis 2, versículo 15, começando no Gênesis 2, versículo 15, que fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente vai para o capítulo 3 e nós começamos a perceber a queda do homem. Esse é um pano de fundo interessante para a gente entender o cerne dessa mensagem, que vai mudar a sua visão, sua perspectiva e vai transformar você. Cutuca o seu irmão e fala assim: você não tem direito de dormir nesse lugar. Você vai dormir na tua cama. Aqui tu não dorme não. Alô? Então cutuca nele forte e fala assim: acorda tu que dormes, porque o Senhor quer falar contigo. Esse sono vem de Satanás. É purpurina de sono colocado nos teus olhos. Ok? Dá uma cutucada forte no varão, na varoa, fala assim: se liga. Fala assim: fica dormindo, para você ver o que vai acontecer contigo. Amém? Glória a Deus, acorda tu que dormes. Veja, no capítulo 3, lá a partir do versículo 8, você conhece a história, né? Qual foi o fruto que Adão e Eva comeram? Qual foi o fruto? Não tem nada de maçã. Não tem nada de maçã no texto. Sabia que vocês iam falar maçã. Não tem maçã. Não existe maçã no texto. Não fala o fruto qualquer. O fruto é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Se ele tinha forma de maçã, eu não sei. Não é a maçã. É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Meu Deus, se fosse a maçã, eu estava lascado. É o fruto que eu mais gosto. Então vamos lá. Então não foi a maçã. Olha para o seu irmão e fala assim: não foi a maçã, mas foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Pode falar com ele assim então: o fruto da desobediência. Ok?
Mas olha no versículo 8 do capítulo 3, diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, fala comigo assim: esconderam-se da presença de Deus. Fala comigo assim: esconderam-se da presença de Deus. O que Deus estava indo fazer? Deus estava indo se relacionar. E o que o homem e a mulher optaram em fazer? Esconder de Deus. Eu já quero te ministrar ao teu coração a verdade que Deus falou comigo. A força de uma pessoa caída está em afastar-se de Deus. A força que move no coração de um pecador é a força que o leva distante de Deus. Porém, a força do amor de Deus em Jesus está para aproximar do homem. A questão toda é o seguinte: quando este homem conheceu o pecado, esse homem fugiu de um relacionamento e por isso morreu. Mais do que isso, esse homem e essa mulher se tornaram fugitivo de um relacionamento com Deus. A marca de uma pessoa caída, a marca de uma pessoa que não vive um relacionamento com Deus, é se afastar de Deus, é se esconder de Deus, é fugir para longe de Deus. Eu posso saber a palavra de Deus, mas eu não quero ter relacionamento com o Deus desta palavra. A vida deste homem, a vida desta mulher, é uma vida totalmente desregrada em relação àquilo que Deus prometeu, chamou para que esse homem e essa mulher vivesse. Mas tem uma questão que se torna intrigante aqui, porque nós temos visto pessoas que têm entregado o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, e porque erram ou pecam e voltam a assumir uma velha natureza de caídos, que é essa natureza de se afastar de Deus. É eu andar com Ele, mas eu caí, eu vacilei, eu pequei, então logo eu sou acometido de um pensamento satânico que vai dizer para mim o seguinte: você não merece mais o amor de Deus, você não merece ser mais chamado de filho e filha de Deus, você é um pecador e você agora vai ser escorraçado por esse Deus. Então, muitas dessas pessoas, ao ouvirem esse dardo nas suas mentes, optam por se afastarem de Deus. A grande questão é, ao invés de nós corrermos para Ele, nós estamos correndo dele. Ao invés de nós irmos a Ele, porque Ele é o único que pode nos transformar, nós estamos correndo dele. São várias pessoas que você conhece, ou que você mesmo já fez, ou está querendo fazer, que começam um relacionamento com Cristo, e quando você dá uma primeira caída, uma primeira vacilada, então a gente fala assim: meu Deus, então agora Deus não me ama mais, então agora Deus não me quer mais, então agora Deus não vai me tratar melhor, porque eu pequei, eu mereço ser punido. Meu irmão, olha para o seu irmão e fala assim: esse pensamento vem de Satanás, não vem de Deus não. Assim, esse pensamento não é seu, veio de fora. Satanás está jogando besteira dentro de você, e você está acreditando nas besteiras de Satanás. Por que você está acreditando na besteira de Satanás? Porque Cristo nunca disse isso a seu respeito. Gênesis, ou melhor, Romanos capítulo 6, versículo 23, eu vou citar alguns textos para mostrar a você o que a Bíblia diz. Porque o salário do pecado é a morte. Fala assim: o pecado gera morte. Morte de um relacionamento com Deus. Isso a gente sabe. Mas olha o que vem depois: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Mas o dom é se o salário do pecado é a morte, de graça nós recebemos a vida e a vida eterna. Se o pecado te leva para a morte, a graça te traz para a vida. Olha para o seu irmão e fala assim: se o pecado te leva para a morte, a graça te traz para a vida. Segundo texto, Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado é o mesmo que dizer assim: feliz é o homem a quem o Senhor não imputará. O que significa imputará? Coloca pecado. O que significa isso? Uma vez que Jesus morreu naquela cruz, e uma vez que Jesus na cruz levou sobre ele o meu e o seu, o nosso pecado, uma vez que a ira de Deus se satisfez na cruz, uma vez que ele se fez pecado por mim e por você, porque ele foi o nosso representante naquele lugar, então sobre ele estavam todos os nossos pecados. Ele nos representou lá, ele levou a punição do pecado, e se fez justiça por mim e por você, ressuscitando, e nos deu a graça de nos sermos filhos de Deus. Então significa que toda a punição do meu e do seu pecado estava sobre ele. O que isso quer dizer então, pastor? Se você está nele e vive nele, você vive pela justiça dele, e você vive na nova aliança da graça. Você já não é mais o pecador, você é o filho de Deus. Você já não tem mais uma natureza caída, você tem uma natureza do filho de Deus. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, que vai se aperfeiçoando dia após dia em graça diante dos olhos do Senhor. Porque quando nós entramos debaixo da graça de Deus, nós entramos debaixo da graça que nos santifica, que nos melhora, que nos capacita, que nos faz ser a carta escrita pelo Espírito de Deus em nós, nos transformando dia após dia à semelhança de Jesus, porque a natureza dele já foi imputada sobre nós. Portanto, eu estou caminhando, eu estou seguindo para um lugar onde eu vou me tornar a semelhança de Jesus, o homem perfeito. Então entenda uma coisa, e nesse processo, quando eu peco, você não pode mais funcionar com a mentalidade do velho homem, porque o velho homem se vê um pecador desgraçado, e o velho homem, ele imputa sobre si algumas culpas, e o velho homem acredita que ele vai ao inferno. Mas, debaixo da graça, quando você peca, quando o Satanás vier com essas bobeiras na sua mente, corra para Jesus, porque ele é um advogado que nós temos diante de Deus Pai. Vá para ele, não corra dele. Pega a vergonha sua e fica sem vergonha, vai para ele e diga: Pai, pequei contra o Senhor, eu fiz o que é mal diante dos teus olhos, me perdoa, Senhor, porque eu sei que sou teu filho, e sei que o Senhor levou sobre aquela cruz os meus pecados. Eu sei que eu sou um novo homem, uma nova mulher no Senhor. Eu sei que o Senhor está me transformando à sua imagem, mas eu ainda tenho as minhas lutas dentro deste campo. Agora me ensina, Senhor, a ter o coração igual ao Senhor, a pensar como o Senhor pensa. Mas, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Foi o que Davi disse: não retire de mim o teu Espírito, porque eu pequei contra o Senhor. A grande questão é: para onde você corre? Corre dele ou corre para ele? Algumas pessoas estão correndo dele, enquanto é para correr para ele. E correr para ele não é ficar frequentando igreja.
Isso é importante. Você precisa frequentar. Mas correr para Ele é entregar tudo para Ele. É perseverar nele. É buscá-lo até achá-lo e encontrá-lo. Até que Ele te transforme. Até que Ele mude você por dentro, conforme nós acabamos de cantar, de dentro para fora. Então, a palavra diz que feliz é este homem. E agora Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 ao 15, vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Veja, o pecado de um se tornou o pecado de todos. Olha para o seu irmão e fala assim: o pecado de Adão tornou-se o pecado da humanidade. Fala assim: nós herdamos a culpa, a sentença, a morte por Adão. Guarda uma outra coisa no seu coração: herança não é merecimento, herança é de quem você é filho. Herança você recebe, e a sua herança pode ser boa ou pode ser ruim. A herança que Adão deixou para a gente foi uma herança de maldição. A herança que Adão trouxe para a raça humana foi a herança da sentença do pecado, que nos levou à morte, separação de Deus, à morte física, à morte eterna. Mas olha que interessante que Paulo vai dizer. Paulo está falando sobre Adão, mas ele fala assim também: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ele está dizendo o seguinte: que na velha aliança a lei denunciava o seu pecado, a lei apontava para o pecado. Então todos nós estávamos indesculpáveis diante dessa lei. Mas a lei não fazia mais nada do que isso, do que apontar para mim e para você o nosso pecado. E ao apontar o nosso pecado, a necessidade que temos de ser absorvidos, de sermos salvos. Então a lei colocou e nivelou todos, sem que ninguém fosse superior a outro. A lei disse o seguinte: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então ela nivelou todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo está debaixo da sentença do pecado. Todo mundo está debaixo da condenação do pecado, que é a morte. Para isso serviu a lei. Mas vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, então ele fala, se nós recebemos a consequência de Adão, ele está dizendo o seguinte: pela ofensa de um homem, todos receberam. Agora, pelas muitas ofensas em um homem, todos recebem o dom gratuito da graça de Deus. O que ele está dizendo? Mudou agora a aliança. A lei chegou o momento e abriu a porta da graça. A lei dizia o seguinte: alguém tem que pagar, alguém tem que morrer. A lei dizia o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Então a lei está dizendo: alguém precisa morrer. E quando Jesus ele vem como o Cordeiro de Deus, que não tem o pecado, e ele morre numa cruz, ele está satisfazendo a lei, morrendo numa cruz por nós. Então ele está checando, está deixando quites a lei, ele está cumprindo a lei sobre ele, e ele está dizendo assim: eu estou morrendo por eles, porque sobre mim está todo o pecado da humanidade, desde Adão, por todo o tempo, repousou sobre Jesus Cristo. A lei se satisfez em Jesus. Jesus morreu, porém a morte não pôde tragá-lo, porque a lei ela se cumpre nele, mas o dom gratuito da graça vem mediante aquele que venceu a morte,
e entregou a nós agora uma nova realidade, uma nova natureza de filhos e filhas. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo o seguinte: agora vocês não morrem mais. Epa, peraí, como eu não morro? Ora, não, pastor, nós estamos morrendo. Sim, fisicamente nós morremos, mas a partir deste momento, Paulo está dizendo o seguinte para nós: o Evangelho está afirmando para a gente o seguinte: agora nós temos uma glória permanente que não morre, que não cessa. Agora nós temos um dom gratuito, agora nós vivemos eternamente. E Paulo vai dizer que quando nós vamos morrermos e formos ressuscitados, vamos ter um corpo glorioso. Agora veja a perspectiva do Evangelho. O Evangelho fala assim: você é um filho e uma filha. E porque é filho e filha, debaixo da graça e justiça de Deus, o dom gratuito de Deus vem sobre você. Portanto, vencido foi a morte, porque nós hoje vivemos pela vida de Cristo, porque hoje nós nos movemos pela justiça do justo. Mas isso tudo nos traz a nova aliança, uma nova consciência, nos traz uma nova perspectiva de vida. Ou você, se você se vê como um pecador, você está na velha aliança. Mas se você se vê como um filho, você é da nova aliança. E não quer dizer que o filho não peca, que o filho não erra. Só significa que aquele que anda na nova aliança e não foge dele, mas vai para ele, ele está sendo transformado de glória em glória, de graça em graça, e cada dia mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Nisso está a força da graça. Nisso está a força do amor de Deus por nós. É isso que Paulo está explicando, que nós mudamos a nossa natureza de ser. Paulo está explicando para mim e para você que nós estamos a cada dia nos parecendo com Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus está nos melhorando. Porque o Espírito Santo de Deus está regenerando a mim e a você. Porque o Espírito Santo de Deus está mudando a mim e a sua mentalidade. Agora veja, com o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, eu disse que você precisa ser a mensagem. Eu não posso falar da mensagem sem ser a mensagem. Eu não posso simplesmente falar que Deus, Ele perdoa os nossos pecados se eu não vejo que Ele perdoou os meus. Porque se você não vive essa realidade, então você é alguém que propaga uma mensagem sem ser a tua verdade. Mas quando você se vê numa nova aliança, e quando você se vê lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, constituído em Cristo como sacerdote e rei, quando você começa a se ver debaixo de uma nova aliança, você entendeu o ministério, você entendeu o seu chamado. Você entendeu então que você é um homem chamado para melhorar a vida de outras pessoas, e você aprendeu que você é uma pessoa frutífera, porque as pessoas com as quais você toca, muda a vida delas pela graça, elas são as cartas vivas de que você é um regenerado, um novo homem, uma nova mulher. Porque você vive debaixo da graça, e a graça diz para mim e para você: vão, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, levantando discípulos e discípulas. A graça é o combustível de avanço, a graça é o amor de Deus atuando por todo pecador, a graça é a mensagem que transforma. A lei é a mensagem condenativa, punitiva, que aprisiona, mas a graça te liberta. A graça te dá um novo sentido, a graça te dá uma nova mentalidade, a graça te faz parecido com Jesus. Pessoas desgraçadas são pessoas que leem o Evangelho como ato totalmente punitivo. Por isso eles são sem graça, são igual limão. Ninguém quer ficar perto de quem está sempre condenando ele. Quantos de vocês já estiveram do lado de pessoas que só te condenava, que olhava para você, você já ficou, por quanto tempo você ficou do lado de uma pessoa chata como essa? Muito tempo. Te fez bem ou te fez mal? Muito mal. A gente é amargurado, que está achando que vai conquistar o reino por mérito.
Mas quando nós entendemos a graça, nossos olhos mudam para as pessoas. O nosso coração se aproxima de pessoas. Nós estendemos as mãos para ajudar as pessoas. Porque como eu fui salvo pela graça, a mesma graça que me salvou, salva você. Deus não me chamou para condenar mundo nenhum. Deus me chamou para ser uma carta viva, que faz as pessoas terem vontade de se relacionar com Jesus. Um dia desse, na minha oração, Deus falou comigo assim: Suenes, nós precisamos falar mais sobre o céu e menos do inferno. Porque muitas das vezes a gente está querendo ganhar as almas, colocando nela medo do inferno, enquanto nós precisamos ganhar vidas, fazendo elas se apaixonarem com o céu. Pessoas que se apaixonam com o céu vivem uma liberdade em Deus. Pessoas que vão para Cristo com medo do inferno vivem com medo de Deus. Agora veja, Paulo está nos ensinando algo muito forte. Em 2 Coríntios 5:21 ele fala: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual é o propósito de Deus fazer pecado por mim e por você? Para que eu fosse feito justiça. Sabe qual é o ministério de Jesus? Sabe qual é a carta de recomendação de Jesus ao mundo? Eu sou uma carta. Eu sou fruto desse ministério. Só eu? Só eu e o pastor Vitor? Vocês também são? Nós somos uma carta viva de pessoas que estavam um dia mortos nos seus delitos e pecados, e hoje, pelo amor e pela graça de Cristo, nós vivemos. É isso que faz nós olharmos e falar assim: não foi em vão que ele morreu. Porque quando eu começo a anunciar o mundo Jesus, sendo a carta escrita pela tinta do Espírito, eu começo a testemunhar o amor e a graça de um Deus bom. Para a gente terminar, obrigado pelo ar. Efésios 2:1, pouca gente falaram o ar, eu acho que eu tenho que terminar mesmo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Enquanto estávamos todos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, Ele escolheu-nos da vida. Ele veio ao seu encontro para nos dar vida. Sabe que eu fico apaixonado por Jesus? E quando tem muita gente querendo correr dele, Ele está correndo atrás daquele, dizendo assim: filho, eu vim para encontrar você. Ainda que você esteja morto nos seus delitos e nos teus pecados, mas eu vim com uma finalidade de me relacionar com você. Ele veio nessa terra para nos encontrar, para nos restaurar uma comunhão com Ele, para que nós pudéssemos viver com Ele eternamente. Eu não sei quanto a você, mas comigo, quando eu entendo essa mensagem, eu entendo o propósito de ser igreja. Eu entendo a razão de nós sermos chamados cristãos. Eu entendo a razão de nós sermos ganhos por Cristo. Qual a razão, pastor? Sermos ministros de uma nova aliança, pregando este evangelho a todas as criaturas, nos tornando uma carta viva que as pessoas possam ler. Em mim e em você, o evangelho vivo chamado Jesus Cristo. Por essa razão, simplesmente por essa razão, fica fácil entender que todo discípulo frutifica para a glória de Deus. Que todo discípulo multiplica discípulo. Que todo salvo multiplica salvo. Que todo que foi achado multiplica os que são achados. Porque o evangelho não é egoísmo. O evangelho é uma comunidade de doação.
Portanto, se estamos em Cristo, amamos a Cristo, amamos a nós mesmos e amamos o nosso próximo. Por essa razão, a igreja nasceu com a vocação de crescer. Portanto, sempre a oportuna pergunta: quantas vidas você tem melhorado na sua existência? Quantas vidas você tem melhorado? Para melhorar, você nem precisa abrir sua boca. É só deixar as pessoas verem Cristo em você. Porque um dia que as pessoas verem Cristo em você, em mim, em nós, elas correrão para esse Cristo. Mas o que pode nos impedir disso? Viver com a mentalidade da velha aliança. Sendo filho com a mentalidade de escravo. Sendo filho com desculpas. Uma palavra forte que o Verbinho disse. Me ajuda aí, eu estou entendendo um pedacinho dela. Estou lembrando um pedacinho dela, mas achei muito forte. Que ele fala que dos filhos, que a gente precisa deixar de ser filho para começar a ser pai. Não é verdade? Ele falou assim? Paternidade gera maturidade. O tempo de ser filho precisa abrir o tempo de ser pai. Porque o filho quer ser cuidado, o pai cuida. Entendeu? Em qual tempo você está vivendo? É tempo da gente renovar aqui. Pela palavra da graça. E vivemos uma nova realidade.